Eu vou conversar com o secretário Marcos Rito, da Sejus, né? Nós vamos conversar sobre essa possível... O pessoal quis comprar, tem de tudo, né? No presídio tem de tudo. Eles quiseram subornar policiais penais. Pode chegar mais para cá, seja bem-vindo, secretário. Prazer tê-lo aqui. O secretário estava agora há pouco, nós estávamos ao vivo no Siqueira Júnior, no programa Alerta Nacional, com o Siqueira, falando exatamente sobre esse caso. E agora falamos aqui também no Alerta RO para o nosso telespectador de Rondônia, inclusive com mais aprofundamento sobre esse assunto, essa tentativa de suborno. Isso foi feito, secretário? Isso aconteceu na segunda-feira, ontem, foi? Aconteceu ontem no 470, que é uma das nossas unidades aqui em Porto Velho. Os presos fizeram um bilhete e entregaram aos policiais penais que estavam trabalhando ali no local, oferecendo R$30 mil para que facilitasse a entrada de um celular e de uma serra. Logicamente, de maneira correta, os policiais penais do estado de Rondônia cada vez mais conhecem a sua atribuição, o seu compromisso com a segurança pública do estado de Rondônia, com a sociedade, disseram não e relataram e flagrantearam, levaram para o central de flagrantes para fazer o flagrante de crime de corrupção ativa. Inclusive colocaram valores na serra, eles estipularam valores no bilhete, né? Perfeito, R$30 mil para que entrasse a serra e o telefone. A Secretaria de Justiça ela tem cada vez mais apertado o cerco contra a entrada de objetos ilícitos dentro do sistema prisional. É uma determinação do nosso governador, Coronel Marcos Rocha, que as forças policiais cada vez mais se empenhem para manter a segurança pública do estado de Rondônia. Nosso governador é coronel da Polícia Militar, sabe o quanto é importante termos as forças de segurança dentro das atividades corretas e trazer segurança pública para a nossa sociedade. Então a Polícia Penal do estado de Rondônia, com esse intuito, está cada vez mais se preocupando com itens que tentam entrar em estabelecimentos penais. Utilizamos os scanners corporais, os raios-x, os pórticos detectores de metais, tudo isso para que esse controle seja mantido dentro do sistema e tenhamos a tranquilidade que a sociedade rondoniense merece. Secretário, diga-se de passagem, não é fácil o controle desses presidiários, dado o número que existe em Rondônia, né? Um número elevado, né? Perfeito. Hoje, dentro dos estabelecimentos penais em Rondônia, nós temos aproximadamente 7.400, 7.500 presos, né? Se tomarmos por base cumprimento de pena e pessoas ainda monitoradas, podemos chegar até 15 mil, com todos os regimes. Mas o mais importante é o compromisso, não só do governo, mas também de quem está lá na ponta, dos policiais penais, da Secretaria de Justiça na gestão, em tentar manter isso com certa tranquilidade. Nós não temos motins, rebeliões desde 2017 aqui no estado, então é um período já razoável que nós temos esse controle com mais tranquilidade. Logicamente, você tem que fazer um equilíbrio entre segurança, disciplina e também prover os direitos previstos em lei, né? O Estado ele vem trazendo as ações de reintegração social, ficou em primeiro lugar no país em percentual de presos trabalhando por muito tempo, hoje é segundo, é primeiro lugar em percentual de pessoas privadas de liberdade em atividades educacionais. Então, quando você equilibra segurança, disciplina e direitos, você consegue ter um sistema prisional mais tranquilo. Com relação a suborno, essa é a primeira vez que acontece isso? Denunciado, vamos dizer assim, ou nunca houve antes? Não, já aconteceu algumas vezes. Já aconteceu algumas vezes. É lógico que, por agora já há algum tempo, nós estamos apertando cada vez mais essa fiscalização. As pessoas que têm o intuito de fazer o errado estão começando a se desesperar no bom sentido, no mau sentido, na verdade, né? Se desesperar em tentar estratégias para conseguir burlar a segurança. Então, cada vez mais isso vai acontecer, justamente pelo cerco que está sendo fechado, mas, ao mesmo tempo, também vai acontecer a negativa e a denúncia desse tipo de atividade, né? Quando nós temos hoje uma polícia penal com poucos anos de criação, mas a cada ano que passa, a cada exercício que nós temos, os policiais penais estão cada vez mais imbuídos da sua função. Entender o que é ser policial, antigamente eram agentes penitenciários, entender o que significa ser policial, isso nós temos hoje na Polícia Penal do Estado de Rondônia. E é isso que faz com que a gente tenha cada vez mais orgulho de ter um Estado mais seguro, com todas as outras forças, Polícia Militar, Polícia Civil, logicamente, mas também com a Polícia Penal, que faz essa segurança mais aproximada em relação às pessoas que cumprem pena. Com relação a... Eu quero aproveitar e pedir, se for possível, alguém pegar uma água para o secretário. Secretário, a gente percebe que 8 mil e poucos presidiários
necessita de um contingente muito grande. Hoje, como é que está esse contingente de pessoas trabalhando para dar essa segurança? Bem, hoje o estado de Rondônia, nós temos aproximadamente 2.300 policiais penais, dividido em várias atividades. Nós temos que lembrar que o sistema prisional, ele não é apenas estabelecimentos penais. A central de monitoração eletrônica, nós temos também acompanhamentos de pessoas em N situações, também são feitos por servidores penitenciários. Então hoje são 2.300 policiais penais, mais os servidores da área de saúde, administrativo, serviço social, engenharia, todos compõem isso. Porque quando nós temos um sistema administrativo que fortalece, dá suporte ao operacional, é aí que nós temos uma instituição realmente forte. Então, logicamente, ainda há necessidade de nós termos um incremento no efetivo. Isso o Estado já tem levantado, feito um diagnóstico a esse respeito, e na hora certa nós vamos ter esse incremento. Mas o mais importante é que a população saiba que com o efetivo que nós temos hoje, com os esforços realizados e com a estrutura física também que tem melhorado muito no Estado, o sistema penitenciário do Estado de Rondônia é referência em uma série de fatores, para o nosso país. Ok, tome sua água aí, secretário. Enquanto isso, você que está sintonizando aí o alerta nesse momento, na segunda-feira ontem, aconteceu um fato que está aí no seu vídeo, você está acompanhando, um fato que houve de detentos tentarem subornar policiais penais, e com 30 mil reais através de um bilhete. Inclusive, o bilhete, eu estava lendo o bilhete, eles fizeram questão de apagar uma parte ali, mas o bilhete deixou claro e dá para detectar, não é, secretário? Quem são as pessoas que estavam participando de tudo isso? A polícia já conseguiu detectar? Sim. Foram 3 presos, os 3 foram levados para a central de flagrante, os 3 foram identificados e na hora foram levados. Os 3 policiais penais, até também cumprimentar os 3 policiais penais aqui, não vou dizer o nome completo por questão de segurança, mas o Rogério, o Alan e o Jair, que tiveram essa oportunidade de, mais uma vez, mostrar a força da polícia penal, dizer não a esse tipo de proposta e encaminhar-os à central de flagrante. Então, isso é o mais importante. E nós estamos evoluindo, porque no outro momento, vamos dizer assim, acontecia esse tipo de suborno, talvez passaria desapercebido e poderia até acontecer de certa forma. Isso dá uma certa credibilidade às polícias e à Sejus. Claro, eu acho que ao longo dos anos a gestão ela vai se aprimorando. Os aspectos correcionais existem, nós temos excelentes profissionais em todas as nossas forças de segurança e é lógico que também existem profissionais que não são tão bons assim. Então, a gestão, quando se qualifica e cobra daquele que não faz o seu serviço direito de maneira correcional, com suspensão e até expulsão da força policial, dá exemplo de que quem trabalha direito é valorizado e quem não quer trabalhar deve sair. Então, quando nós temos a gestão reforçada e quem está trabalhando da maneira correta tem essa valorização, não só salarial, como o governo deu nos últimos anos, mas também em termos de capacitação profissional, com cursos e com também equipamentos que fazem com que o profissional tenha mais segurança no seu dia a dia, faz com que cada vez mais o policial consiga fazer a sua atribuição com tranquilidade. Falando ainda desse suborno, essa unidade onde aconteceu, onde estavam essas pessoas, é uma unidade que já havia passado por algum momento desse, de se fazer uma fiscalização, foi encontrado alguma coisa? O Milton Soares de Carvalho, que é o 470, é uma unidade que nós temos presos com pena elevada. Então, são presos que cometeram crime ou crimes que os trouxeram para o sistema prisional com penas elevadas. Então, são presos que, justamente porque irão passar um tempo maior, tentam fazer essas estratégias de ou proposta de suborno ou tentativa de artigos ilícitos para tentar burlar o sistema. Isso já aconteceu em outras unidades, acontece no 470 também, mas a ideia é que cada vez mais isso seja diminuído. As tentativas vão aumentar, mas a entrada de ilícitos tem diminuído justamente por causa do compromisso e principalmente os procedimentos realizados pelos policiais. Quando o policial segue o procedimento, segue os normativos, ele tira das suas costas a responsabilidade se houver algum problema nesse sentido e, ao mesmo tempo, traz a segurança para quem trabalha naquela unidade e para a população em geral. Secretário, falando um pouquinho sobre estrutura, a estrutura existente hoje com relação à carceragem, a manter essas pessoas presas, como está a estrutura hoje? Bem, melhorou muito nos últimos anos.
Edivaldo, melhorou, mas melhorou demais. Nós hoje temos um sistema, um Tribunal de Justiça, um Poder Judiciário muito atuante, um Ministério Público muito atuante e uma Defensoria Pública muito atuante. Fora os outros órgãos de controle e também de controle social em cima do sistema prisional. São muito atuantes e contribuem com críticas, com sugestões, para que o sistema se aprimore. E assim a gestão se aprimorou nos últimos anos. Iniciou, inclusive, com o nosso governador, o Coronel Marcos Rocha, quando foi secretário de Justiça. Ele foi secretário de Justiça por um período longo também. Plantou algumas sementes de melhoria da infraestrutura e também de melhoria de capacitação do pessoal, que hoje nós colhemos esses frutos. Então, unidades são reformadas, unidades são ampliadas, tem melhorado significativamente a questão de salubridade no cárcere. Nós temos que lembrar que os presos eles estão ali para cumprir pena. Não estão ali para ficar em condições indignas. A lei não permite. Não é a minha opinião, não é a opinião o gestor, ele tem que seguir a lei. Então a lei traz padrões mínimos de salubridade, de assistência, de direitos, e é assim que segue. Então isso tudo também facilita que essa estrutura física se mantenha mais rígida, com mais rigidez, com mais sanidade, com mais salubridade, faz com que a gente consiga ter um sistema melhor, não só para o preso, que é necessário, mas principalmente para aquele que lá trabalha, que é o servidor penitenciário. Com relação ao fato da mudança da força de polícia, né, para o policial penal, que não tinha, hoje tem essa força de polícia, que está armado e tudo, o que mudou, secretário? Bem, primeiro, quando nós temos a mudança de agentes penitenciários para policiais penais, nós temos primeiro um reconhecimento de uma nova força de segurança. Né? Os agentes penitenciários eram um corpo de servidores, mas não uma força de segurança institucionalizada. Então ela hoje é prevista não só na Constituição Federal, mas na Constituição do Estado e também por uma lei complementar, 1102, que criou a carreira. Isso faz com que se tenha exigências mínimas para compor a força, exigências mínimas para que alguém seja diretor, para que o policial penal seja diretor de um estabelecimento penal, para que ele possa ter as suas funções bem claras na lei. Não tenha, por exemplo, a polícia militar fazendo a função do policial penal, o policial civil fazendo a função do policial penal, para que nós tenhamos cada vez mais um corpo técnico qualificado e possa prestar à sociedade um serviço penal qualificado. Quando você sabe a sua função, entende o seu papel como policial e entende o seu papel dentro da estrutura administrativa do Estado, você consegue se qualificar e saber o que você tem que fazer. Então é assim que a gente consegue tratar. Hoje, quando você tem uma polícia penal responsável pelos estabelecimentos penais, que tem uma atribuição prevista em lei, o servidor ele já não tem aquela crise de identidade. O que eu sou? Eu sou um mero carcereiro que bato grade e cadeado? Não. Você é um policial que se preocupa com segurança, se preocupa com custódia, se preocupa com monitoração eletrônica, se preocupa inclusive com os direitos do preso. E é isso que a gente vê quando se tem uma força instituída. Quando o senhor fala em segurança eletrônica, eu tenho uma pergunta. Essa tornozeleira utilizada hoje, ela tem segurança? Ela é realmente algo que a gente pode confiar? Sim, Edvaldo. Como a gente costuma dizer, é uma ferramenta de segurança pública muito eficaz e válida. Se você me perguntar, existem defeitos? Claro, são equipamentos. Os equipamentos eles têm um percentual de possibilidade de defeito. Isso é previsto em qualquer tipo de equipamento. Mas quando se trata de tornozeleiras eletrônicas, o Estado hoje tem um contrato específico com uma empresa específica que fez com que a qualidade dos equipamentos sejam equipamentos com mais durabilidade, com mais confiabilidade em relação à questão de GPS, com a utilização de mais de um chip de telefonia e além disso, somado à qualificação do policial penal que está na Central de Monitoração Eletrônica, seguindo todos os protocolos previstos pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo, para que a gente tenha tratamento das ocorrências e essas pessoas tenham noção que estão sim sendo vigiadas, sendo fiscalizadas e que podem ser punidas caso descumpram as ordens judiciais previstas para o monitoramento eletrônico. Ok. Eu estou aproveitando aqui o secretário, porque ele veio para falar de um assunto, aproveitar para falar de várias coisas. Sempre um prazer. Com relação a veículos e armamento, como é que está hoje essa instituição? Você trouxe uma pergunta muito boa para a gente tratar aqui, Edvaldo. A Secretaria de Justiça, desde o início do governo do nosso governador Coronel Marcos Rocha, incrementou de maneira gigantesca o número de viaturas, não só viaturas próprias da frota, mas também com contratos de aluguel de viatura. Isso é mais econômico para o Estado e nós conseguimos ter viaturas mais novas por mais tempo, com contratos de aluguel.
E também armamento. Armamento não só com aquisição com recursos do orçamento, mas também com recursos federais obtidos pelo governo do Estado e com recursos do próprio Fundo Penitenciário Estadual. Então, a Polícia Penal do Estado de Rondônia recebeu recentemente mais de 1.000 pistolas, uma quantidade muito acima da média anteriormente em relação a fuzis. Então, uma força policial muito bem armada em relação a fuzil, calibre 12, que é um armamento primordial para uma unidade prisional, em que você utiliza não só com armamento letal, com munição letal, mas também com menos letal, para antitumulto, para quando estiver, espero que não tenhamos um tumulto nesse sentido. Então, a Polícia Penal ela tem se qualificado e com o armamento para tal. O armamento ele é um complemento. Se você tem um armamento, mas não tem a capacitação, ele pode se tornar um problema para o servidor. Então, a Sejus, além de entregar o armamento, faz a entrega de capacitação profissional para todos os servidores. Então, o servidor não só recebeu a sua pistola, não. Para ele receber a sua nova pistola, ele teve que fazer um curso específico para aquela pistola. E é assim que a gente trata com gestão e trata com profissionalismo o policial que cada vez mais precisa se qualificar e que cada vez mais se torna importante para a segurança pública do Estado. Bom, primeiro quero parabenizar, é evidente que é ostensivo aos agentes, né? A Polícia Penal, vamos dizer assim, por ter rejeitado, não aceitado esse suborno, porque isso valoriza o trabalho da polícia, dá uma certa credibilidade além do que já tem, e a gente conversando aqui com o secretário Marcos Rito, você percebe que ele é um dominador do assunto, ele sabe do que está falando. Eu queria agradecer, secretário, a sua presença, deixar aberto o espaço, pedir desculpa porque nós estamos em pé, porque a gente ia falar apenas sobre esse suborno e terminamos falando sobre outros assuntos, mas eu queria deixar aberto o espaço para o senhor voltar aqui. Gostei muito de falar com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade e estarmos em pé aqui mostra o dinamismo do programa. Obrigado. E é isso que é o mais importante. E parabéns mais uma vez pelo programa e agradecer a todos que nos assistiram aqui. Ok. Bom, ele esteve ao vivo agora há pouco no programa do Siqueira, no Alerta, e agora aqui com a gente. Obrigado, secretário. Deus abençoe, tudo de bom. Também, parabéns pelo trabalho e que esse trabalho continue por Rondônia. Aqui nós estamos, um parceiro da polícia, das polícias, né? Que é o único programa que entra ao vivo, todos os dias, com chamada. Aconteceu ao vivo aqui no programa, os nossos repórteres ao vivo trazendo informação, tá certo? Eu quero aqui agradecer de coração. Obrigado. Nós vamos fazer o intervalo comercial e a gente volta já, não troque de canal, não saia daí. Daqui a pouquinho, gente, daqui a pouquinho tem a sua participação ao vivo no Adivinha o que é. Eu volto já, sai daí não.